você começou a acreditar em você? Porque parece que quando você conta, teve muito tempo que você não via ninguém em lideranças. E você não acreditava que era possível cargos maiores. Onde mudou? Cara, eu posso. Onde apareceu isso? Quando eu fiz o meu TCC na faculdade, eu falei sobre mulher, né? A presença de mulher em liderança, né? Então, eu já tinha ali uma inquietude em relação a isso. E quando eu fui estudar sobre e ler muito, e eu via histórias de mulheres em diversos setores, e aí não era um recorte do mercado financeiro, eu falava assim, cara, se elas conseguiram, eu também vou conseguir. Terminei a faculdade ali em 2013, 2014. Eu recebo um convite pelo RH da companhia na época de participar de um processo seletivo pela minha avaliação, daquelas avaliações 360. Isso me pega de surpresa, porque até então eu não achava que eu tinha as tais competências para ir para uma área super estratégica nova que estava sendo criada. Na verdade, vamos dar nomes, né? É a síndrome da impostora. Total. Né? Essa é a pergunta que eu quero fazer. Síndrome de impostora forte. Forte. E que persegue a gente o tempo todo. Não é uma coisa que a gente trata. Todas nós temos, assim. E por isso que o acolhimento de mulheres, entre mulheres, é muito importante. E quando a gente aprende a nomear e fazer esse processo de autoconhecimento, eu costumo, assim, não tô numa semana legal, mando mensagem para um grupo ali que eu tenho num ambiente seguro. Falo, gente, a síndrome do impostora hoje tá aqui, ó. Isso aí. Me ajuda aqui, porque a gente... Eu faço mesmo. É constante esse movimento, né? E o inverso, você já sentiu que você tentou pegar algo que não conseguiu e aí teve que dar um passo atrás? Sim. Furou algo? Sim. Já tiveram momentos que você acha que você tá preparado, e aí quando chega, você fala, não estou tão preparado quanto deveria. Deixa eu voltar uns steps, porque preciso de ter mais conhecimento, seja ele técnico ou comportamental, para assumir determinada atividade, para desempenhar determinada função, né? Então, só que isso veio tardiamente assim, né? Tudo tem, enfim, seu tempo, seu propósito, mas eu hoje quero que esse tempo seja menor para outras pessoas. O que eu levei um certo tempo para aprender, para entender esse processo de autoconhecimento, de entender os tempos e movimentos, eu levei um certo tempo. Eu fui, de fato, assumir o protagonismo da minha carreira quando eu entrei em 2016, 2017, depois que eu ingresso nessa área, que eu fui selecionada para participar de um processo seletivo, e aí eu vi um mundo se abrindo. Eu falei, cara, não, peraí, tem mais do que uma área operacional, porque até então eu estava em uma área operacional. Eu estava num lugar onde muitos de nós, né, de pessoas pretas, é colocado como operação, o famoso chão de fábrica. Back-office, né? O back-office. Então, quando eu entendi que eu poderia ir para além, que eu poderia sentar e discutir estratégia, discutir visão de produto, o que a gente poderia implementar, o que a gente poderia trazer de novo, aí que eu entro na área de inovação. Aí ninguém me segurou mais. Querida, você é uma inspiração para nós, mulheres brancas e negras. Saiba disso. Obrigada, meu bem. Vamos falar de Open Finance? Vamos falar de inovação em Open Finance. Vamos. Qual que é a sua visão do Brasil? Vamos começar bem a Brasil. Tá bom. E aí vamos descer para as especificidades aí de Open Finance. O que o Brasil é para você hoje, no mercado financeiro que você está? Eu acredito... É bem desafiador o nosso mercado, mas eu vejo como um mercado potente. E a gente está à frente de muitas outras potências mundiais. O nosso mercado, ele tem uma regulação que às vezes a gente se descabela para cumprir, perfeito, mas que sem ela a gente poderia ter cenários econômicos como países vizinhos que a gente tem muito desafiadores, né? Então eu olho com bons olhos a regulação que a gente tem, os órgãos que a gente tem, porque eles nos ajudam a minimamente organizar a casa e não deixar cada um sair fazendo o que quer. E aí a gente tem, é claro que tem muitos desafios, mas eu vejo hoje como uma potência em aprendizado, né? Acho que a gente até poderia ir além, mas que também esbarra em alguns processos burocráticos. Então, é o ônus e o bônus de você ter uma regulação muito forte, muito rígida. Às vezes você quer inovar, e eu lembro muito disso, muito antes do Banco Central criar ali a hashtag IBC, inovação, né? A gente tentava fazer projetos, tentava emplacar tecnologias, e que a gente falava, ixi, quando chegar no Bacen não vai passar. E quando o Banco Central entra como um
impulsionador, a gente fala, opa, agora a gente tem espaço. A gente falava de blockchain há muitos anos atrás. E aí agora a gente tem o Drex. Sim. E aí agora a gente tem o Open Finance. E aí a gente está falando de dados abertos, a gente está falando de dados compartilhados, de economia compartilhada. Mas há 10 anos atrás a gente já falava disso. Só que a gente não tinha espaço, a gente não tinha como evoluir sobre. E o Open Finance, ele vem muito nessa característica, né? Então a gente olha para um cenário mundial onde isso já estava sendo implementado, fomos aprender com quem estava fazendo, e a gente tem uma capacidade tão boa de aprendizado, e o brasileiro é super criativo para N coisas, que a gente superou com quem a gente aprendeu. Então, essa é aquela coisa do aluno ser melhor que o professor. A gente foi além, a gente se tornou referência em Open Finance muito por conta de todo o esforço coletivo das instituições e de todas as casas para fazer dar certo.